Sejam bem-vindos. Hoje a lição número 156 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos vocês estejam bem e preparados, claro, para mais um dia de prática. Hoje a lição, o título da lição diz Caminho com Deus em Perfeita Santidade. Bom, ontem na lição nós lançamos a intenção de recuar e permitir que Deus nos guiasse, nos mostrasse o caminho. E que caminho, né? O caminho da santidade, o caminho de volta. O caminho de volta à união com a fonte. E hoje a lição, ela traz uma reflexão para a gente sobre a culpa e sobre o pecado, que é uma das grandes barreiras que nos impedem mesmo no dia a dia que a gente consiga acreditar que é possível e que nós somos merecedores de seguir ou de ser chamados, né, de santos e seguir um caminho de santidade, criar aqui, enquanto humano, nessa realidade, nesse planeta Terra, uma vida melhor, uma vida santa. E uma vida santa não significa você ficar no alto de uma montanha, num mosteiro lá como monge, ou dentro de um convento lá como freira. Não, nada disso. Tira essa ideia distorcida sobre santidade. Se todos nós somos um com Deus, se todos nós somos imagem e semelhança de Deus, então a santidade está em todos nós. A energia divina está em todos nós. Porque Deus, ele não é um ser com duas pernas, dois braços, uma cabeça, dois olhos. Não. Deus é uma energia. Então a fonte criadora, ela não tem forma. E nós somos a ideia, uma ideia que nasceu dessa fonte sem forma, dessa energia primordial. E enquanto a gente estiver imaginando Deus como algo fora, a gente não consegue compreender a nossa parte dentro dessa ideia manifestada de Deus. Isso é uma grande barreira. E dentro dessa ideia de imaginar que Deus é algo lá fora, é que vem o pecado, é que vem a culpa. Porque quando eu imagino Deus lá fora, eu também imagino que Ele está me olhando, que Ele está olhando para tudo que eu faço, que Ele está me observando. E isso não acontece. Isso não acontece, porque Ele não está fora, Ele está dentro. Então, essa mensagem que a lição traz hoje para a gente. Então, imagina que Deus é essa energia primordial que tem um pouquinho dela está dentro de você. Só que esse pouquinho dela que está dentro de você, ela é tão poderosa que ela é capaz de transformar a sua existência aqui neste planeta Terra em uma existência santa. É isso que a lição está trazendo hoje de reflexão para a gente. E lendo mais um trechinho aqui, ela diz o seguinte: não somos inconscientes nos pensamentos que apresentamos em nosso currículo. Para ser verdadeira, a verdade tem que ser verdadeira do início ao fim. Não pode contradizer-se nem dividir-se em partes certas e incertas. Não podes caminhar pelo mundo à parte de Deus, porque não podes ser sem Ele. Ele é o que é a tua vida. Onde estás, Ele estás. Existe uma única vida. Essa vida tu compartilhas com Ele. Não podes existir à parte dele e viver. Olha que legal esse trechinho aqui. Então, como é que eu posso imaginar que Deus não está em mim? Porque muitas vezes a gente, em algumas situações da nossa vida, eu já passei por isso, da gente achar que fomos abandonados por Deus, né? Ai, Deus, por que me abandonaste, né? Não tem isso? E a gente fala isso porque a gente esquece que é impossível
ou a gente não sabe, às vezes a gente não tem consciência de que é impossível estarmos à parte de Deus, porque nós somos a ideia lançada por Ele. Então, dentro de nós existe essa manifestação dele. Por isso que quando a gente se conecta ao Espírito Santo e a gente entra nesse estado aqui mental de santidade, lembra que o Espírito é a consciência divina em nós? Então, quando a gente entra nesse estado, que a gente se conecta com ele, a gente consegue compreender isso aqui, que é possível viver aqui nessa existência e fazer este caminho santo, ou, como o Cristo falava, viver o reino de Deus aqui na terra. Viver o paraíso, o céu aqui na terra. É possível quando a gente compreende que não existe culpa, não existe pecado, que nós somos a manifestação divina, que nós estamos aqui nessa encarnação, nessa vida, vivendo essa experiência de compreender esse fato, de compreender essa realidade, de olhar Deus a partir deste lugar, ou seja, a partir de uma emanação. Deus é a emanação da energia que permeia tudo. Pedra, árvore, humano, animal, tudo. Então, Deus, quando você quiser pensar, né, em termos de Deus, pense em termos de energia. Não pense em termos de um ser, não queira dar uma aparência para Deus. Pensa nele como a energia que se manifesta em todas as formas. Por isso que a gente já até fez, né, alguns exercícios de olhar para tudo e dizer: eu vejo Deus ali, eu vejo Deus no livro, eu vejo Deus na parede, eu vejo Deus no animal, eu vejo Deus na árvore. E é isso, a gente tem que se lembrar disso todo dia, diariamente. A gente tem que se lembrar que em tudo que a gente olha no dia a dia, a gente vê Deus. Então, nós aqui, seres humanos, nós estamos fazendo um processo de evolução. E por que evolução? Porque nós fomos lançados por Deus como uma ideia, estamos aqui se manifestando como uma ideia, estamos vivendo aqui uma realidade como apenas uma ideia manifestada. Claro que nós estamos aqui distorcendo essa ideia, porque aqui nós estamos usando o poder da nossa mente para criar uma ideia distorcida, porque a gente não acredita que a santidade está em nós, que Deus está em nós. Estamos aqui criando desafios para a nossa vida, criando dificuldades, criando toda forma de ilusão para que a gente possa retardar esse processo de voltar para a fonte, mas a gente vai voltar, mais cedo ou mais tarde a gente volta para a fonte. Mas ok, digamos que nós entendemos esse processo. A gente começou lá a entender que a gente pode fazer esse caminho em perfeita santidade com Deus, ou seja, se conecta ao Espírito, que é a representação divina em nós, que é a energia divina em nós. O Espírito não é um ser, o Espírito é a energia da consciência divina que se manifesta em nós. A gente se conectou a essa consciência divina e a gente permite que ela mostre o caminho para a gente. Seguimos o caminho de santidade, criamos a nossa realidade aqui de santidade, encerramos o nosso ciclo aqui. Se a gente encerra o nosso ciclo aqui na iluminação, ou seja, eu alcancei o nível mais alto de consciência que o humano consegue nessa terceira dimensão, que é a iluminação. Quando eu me ilumino, eu passo para um outro nível de consciência. Aí eu posso escolher ser um mestre, ser um anjo. Em geral, o espírito iluminado, ele escolhe ser um mestre ascensionado. Existem muitos mestres. Ou seja, foram seres humanos que compreenderam que o Espírito Santo é a representação de Deus dentro deles, fizeram esse caminho de santidade, fizeram esse caminho de viver pelo amor incondicional, saíram desse caminho e passaram a ajudar outras pessoas como mestres, como espíritos iluminados, ajudando outras pessoas nos seus processos de evolução, ou seja, ajudando outras ideias de Deus, porque tudo é uma ideia de Deus. Então, percebe que o processo evolutivo, ele é macro. Então, querubins, arcanjos, a pedra, a árvore,
O Mestre, o Espírito Santo, o Eu Superior, tudo são níveis de consciência se expressando. Níveis de consciência de Deus se expressando. E aí eu vou dizer mais aqui também. Se a gente está falando que Deus é a energia primordial que lançou ideias, a gente também deve lembrar que o lado mais obscuro da energia também é Deus se manifestando. Então, aquela energia densa que também existe aqui, ela também é Deus se manifestando. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela está com um demônio, ela está, enfim, vamos falar aqui, Lúcifer. Lúcifer é uma energia. Lúcifer é um anjo caído. E a energia de Lúcifer, ele está aqui nessa terceira dimensão. Essa energia de Lúcifer, ela deixou de ser Deus? Não, ela não deixou de ser Deus. Ela continua sendo Deus. Continua sendo Deus numa energia distorcida. Mas essa energia de Lúcifer, ela está onde aqui na Terra? Ela está dentro de cada um de nós. Quando a gente julga, quando a gente mata, quando a gente rouba, quando a pessoa faz qualquer tipo de coisa que está fora dessa santidade divina, ela está usando a energia do mal, ou seja, a energia distorcida. Então ela está criando com a energia, com o seu poder de criação, porque a energia é uma só. A energia não muda, ela é uma só. O que acontece é que ela está numa densidade diferente. Então a energia divina é sutil, leve. A energia que está distorcida é pesada, é densa. Então vai chegar um momento que a pessoa que está se manifestando com a energia densa, ela vai sentir o chamado para seguir esse caminho de santidade. Então aqui na Terra, todos nós somos convidados a seguir esse caminho de santidade. Aquela pessoa que está vibrando na energia pura, na energia de amor incondicional, na energia santa, que está fazendo bem, que está seguindo o seu caminho ali, sabendo que precisa evoluir, e aquela pessoa que ainda não compreendeu, que não está nem aí com a vida, que só quer fazer o mal, que só quer levar vantagem, que está fazendo somente coisas guiado pela energia densa, vai chegar uma hora que ela também vai sentir esse convite. E ela vai sentir a necessidade de transformar, de pegar essa energia que está densa e transformar essa energia nessa energia sutil, nessa energia leve, para que ela possa fazer este caminho de santidade. Então, aqui, todos vão ter que passar por esse caminho de santidade. Ainda que venha aqui, que volte aqui em diversas existências, em diversas vidas, esse caminho de santidade, ele é necessário, porque aqui, como o livro diz, é o nosso processo de expiação. A Terra é uma escola. Então, aqui todos nós estamos aprendendo como seguir o caminho de santidade, que é o único caminho que a gente consegue voltar para a fonte. Se a gente não volta para a fonte, a gente fica perdido, ou seja, fica perdido no mundo de ilusões da realidade. Eu não encontro a realidade, porque eu estou iludido aqui, eu estou achando que não, eu preciso matar, que eu preciso roubar, que eu preciso destruir, que Deus não existe, que entende? Eu vivo a minha vida fora da realidade. Realidade, qual realidade? Da consciência divina, da ideia que lançou essa pessoa que está perdida aqui. Então, o livro, ele sempre vai bater na mesma tecla, ele sempre vai dizer: olha, você precisa compreender que você e Deus é um ser só. E hoje, na lição de hoje, ele está falando, e olha, além de você ter que compreender que você e Deus é um só, você precisa compreender também que Ele está o tempo todo com você. Seja você vibrando na energia densa de Lúcifer, seja você vibrando na energia pura do Espírito Santo. Ele está com você. E ele não caminha sem você. Você não caminha sem ele, porque vocês dois estão juntos. Entende? Então, olha que legal, né? Então, todos nós aqui temos a mesma oportunidade, o mesmo convite.
E Deus, ele sempre vai querer que a gente se lembre disso pela amorosidade. Mas aí entra o papel do mal, o papel de Lúcifer, no caso, né? Às vezes é preciso acontecer coisas ruins na nossa vida para que a gente tenha aquele start, né? Aquele despertar e fala, tá tudo errado, né? E aí a gente sente, né? Deus, fala, agora você tá me ouvindo? Legal, então vamos lá, fazer o caminho de santidade. E não existe punição, percebe? Não existe culpa e nada. A energia divina dentro de nós sempre está nos aguardando ali, deixando a gente se experimentar, deixando a gente usar o nosso livre-arbítrio para criar. Mas ele sempre vai nos receber de forma muito amorosa, independente do que a gente fez, independente de quantos erros a gente cometeu, de quantas faltas, de quantos crimes, não, ele nunca vai apontar o dedo. Ele sempre espera que a gente se lembre dele, que a gente se lembre que somos um com ele, para que a gente possa viver a partir do desejo dele para nossa vida. Então é isso, gente. Não sei se ficou claro para vocês a minha reflexão aqui, mas esse é o meu entendimento aqui. Eu gosto muito de colocar, de sempre lembrar, porque não adianta falar de Deus, de falar dessa energia e não lembrar também que nós estamos aqui num lugar de polaridade. Aqui, a energia se manifesta em duas formas. Aqui a energia se manifesta em duas formas e a gente lida com ela, com as duas formas o tempo todo. O tempo todo nós estamos lidando com as duas formas. Deus, ele está nas duas, se manifestando em uma de forma distorcida, longe da verdade. Por quê? A energia, ela é manipulada pelas nossas mentes. Nós estamos manipulando a energia, porque aqui nós estamos criando. Mas Deus, ele está com a gente o tempo todo. Ele está. Ele nos julga. Ele não está julgando. Ele só está esperando que a gente acorde e que a gente perceba isso. Entende? Bom, passando agora, então, para a parte do que ele coloca aqui como prática de hoje. Então, o que ele pede é que a gente, claro, reflita dentro dessa lição e, claro, cada um de vocês procurem trazer o entendimento de acordo com aquilo que está dentro de vocês. Então, se conectem, porque aquilo que eu falo aqui é aquilo que eu me conectei com a informação, aquilo que me veio como experiência de acordo com as lições, de acordo com o que eu já tenho lido do livro e de acordo com a minha visão hoje sobre a minha existência. Mas, de repente, quando você lê e quando você medita na lição, você também vai ser inspirado pelo Espírito Santo a tirar daqui uma mensagem de luz para você. E, de repente, você lendo a lição, você também vai se conectar com algo que aconteceu na sua vida e que transformou a sua vida, ou para o lado ruim, ou para o lado bom, e você vai perceber que foi por conta de uma má interpretação, ou seja, de uma distorção que você com a sua mente criou e que aquela criação transformou toda a sua vida de uma forma que você não esperava. Então, por isso que é bom a gente meditar, a gente ler a lição e meditar também para trazer o entendimento. E claro, cada um vai ter o seu entendimento. O legal é você poder compartilhar isso com uma outra pessoa, discutir, olha, eu tive esse entendimento dessa lição. E de repente a pessoa vem e te acrescenta um outro entendimento, te traz uma outra inspiração. Por isso que a prática é bom. E a gente evolui assim, a partir da prática, a partir das reflexões, colocando, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso dia a dia, se questionando, puxa, mas Deus está em tudo, então por que existe o mal? Deus está dentro de mim e, poxa, por que eu nunca paro para ouvir? Deus é totalmente amoroso o tempo todo e por que eu ainda insisto em fazer tanta coisa errada? Poxa, se eu preciso evoluir, se eu estou aqui evoluindo, será que vale a pena perder mais tempo? Será que vale a pena criar mais ilusões? E como seria se eu apenas
falasse, não, a partir de agora eu sim vou consultar o Espírito Santo dentro de mim, eu vou perceber o que eu penso, eu vou prestar atenção no que eu falo, eu vou olhar os meus hábitos, preciso mudar, não preciso mudar, eu quero evoluir. Então, trazer esses questionamentos também, o que afinal de contas você quer com relação a esse caminho espiritual? O que você deseja? Até onde você quer chegar? Então, é colocar mais questionamentos na nossa vida dia a dia. Se Deus é essa energia que se manifesta em tantas formas, por que eu ainda estou com tantos preconceitos dentro de mim? Entende? Então, é se questionar. E aqui, no trechinho da prática, ele diz o seguinte: quem caminha comigo? Essa questão deveria ser feita 1000 vezes por dia, até que a certeza tenha posto um fim à dúvida e estabelecido a paz. Deixa que a dúvida cesse o dia de hoje. Deus fala por ti, respondendo a tua pergunta com estas palavras: caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. Então, lembrando aí, Deus criou todas as mentes unas com Ele. Unas com Ele através da consciência do Espírito Santo, eu superior, centelha divina, a divindade que se manifesta em cada um de nós. E o que essa divindade que se manifesta em cada um de nós deseja? Que a gente siga o caminho perfeito de santidade. Que a gente siga o caminho perfeito onde a gente possa criar uma vida de paz, de serenidade, de tranquilidade, de segurança, de fé, de certeza, de abundância, de prosperidade, de riqueza, de saúde. É isso que ele quer, é isso que ele deseja. Viver o reino de Deus, né? Buscai em primeiro lugar as coisas divinas, ou seja, a manifestação de Deus dentro de você para se expressar, e a partir do se expressar, todas as outras coisas que você precise ou que você deseja aqui para viver melhor ainda, te serão acrescentadas. É isso, simples assim. Bom, eu desejo para você boas práticas, um grande beijo e até amanhã.